Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu cumprimento na igreja que vai morar no céu, né? Estou alegre por estar conhecendo mais um povo que vai morar na eternidade, acompanhado da minha família, né? Confesso para os irmãos que eu saí de casa, vim assim porque hoje também é culto na minha igreja, também, mas eu saí debaixo da obediência da minha liderança, amém? Vim honrar o compromisso do meu pastor, amém? A gente conversa muito lá no trabalho. Ultimamente, nessa semana, eu não tenho ido muito lá, porque eu estou em outra obra, mas eu me sinto honrado por estar ministrando essa turma, amém? Deus venha abençoar a cada um dos irmãos. Irmão, confesso para os irmãos que quando o pastor me convidou, eu estava com uma palavra. Aí eu falei, Senhor, se for essa palavra, o Senhor me confirma. Porque, irmão, a gente que recebe a oportunidade de fazer menção da palavra de Deus, é uma responsabilidade muito grande. A gente não prega de nós mesmos. A gente tem que falar aquilo que o Senhor quer. Glória a Deus! Aí Deus mudou a pregação, eu cheguei em casa, tomei meu café, sentei, Deus mudou a pregação. Deus falou comigo assim, ó, em 1 Crônica, no seu capítulo 13, vou ler apenas um versículo, capítulo 13, versículo 14. O título é assim: a arca é depositada na casa de Obed-edom. Deus confirmou essa palavra aqui, irmão. Foi cantado um louvor falando sobre a presença, amém? E Deus confirmou essa palavra no meu coração. Eu vou ler apenas o versículo 14, que diz assim: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Amém? A igreja pode se sentar. Glória a Deus. Amém? É uma palavra, creio que é uma palavra conhecida, mas para nós entrar a respeito sobre a arca na casa de Obed-edom, a gente tem que falar um pouquinho sobre a arca na casa de Eli, de Ofni e Ofinéia. Amém? A Bíblia ela vai nos relatar que enquanto a presença de Deus estava sob as mãos do sacerdote Eli, era uma bênção, era coisa maravilhosa, Deus te fazia presente. Mas mediante, se passamos o tempo, o sacerdote ali, ele vai começar a perder a visão. Ele vai começar a esquecer do Senhor e se agarrar à arca. A Bíblia vai dizer que por ele achar que ele está com uma presença mediante a sua casa, Deus era com ele, Deus estava presente, mas a Bíblia vai dizer que ele começa a ver os seus filhos desobedecer e ele não corrige a sua casa. A Bíblia vai dizer que Ana ela vai depositar o teu filho aos pés do sacerdote. E mediante Samuel está aos cuidados de Eli, Deus havia observado que Eli já tinha perdido a visão e os seus filhos estavam bem longe da presença. Deus não tinha com quem falar. Deus não tinha com quem anunciar. O interessante é que Deus ele não fala com o menino, mas fala com o homem. Mas não existia alguém para Deus se comunicar. E a Bíblia vai dizer que Ana entrega Samuel, ela deposita Samuel nos pés do Senhor. E Deus ele vai falar com Samuel acerca da casa de Eli. Mas o interessante é que Eli não dá ouvido. E a Bíblia vai dizer que enquanto os filhos de Eli estão na guerra, eles estão vendo que não está dando nada para eles. E eles vêm e retornam e buscam a arca da aliança, achando que se levar a arca, a vitória era garantida. E eles levam a arca, a presença de Deus para o combate. E a Bíblia vai dizer que enquanto eles estavam com a arca em guerra,
eles vêm o quê? A morrer. Porque não é de qualquer maneira que eu e você podemos carregar a arca. A arca do Senhor ela não se deve carregar de qualquer maneira. Não é porque estamos perto da arca que nós estamos corretos diante da arca, que estamos diante do Senhor em santidade. Eu posso ter uma aparência, mas o Senhor ele não contempla a aparência, ele contempla o que está dentro de nós. E a Bíblia vai dizer que a arca é levada pelos filisteus. Vai se passar anos e a presença do Senhor foi levada por causa de uma desobediência. O povo começa a perecer, porque sem a presença nada floresce, nada flui, nada anda, porque a presença está longe. Mas a Bíblia vai dizer que o profeta Samuel, ele vai crescer, ele vai ficar um homem excelente diante de Deus, vai ser levantado como profeta e como juiz sobre Israel. E ali Deus vai dar uma ordem a Samuel que levantasse a Saul, mesmo contra a vontade do Senhor, porque Samuel ele vai questionar o Senhor: Senhor, e aí? Como vai ser? O povo está me suplicando, o povo está me oprimindo, querendo um rei que governa sobre eles. Samuel, fique tranquilo. Eles não têm vos rejeitado, mas já me rejeitaram lá atrás. Eles querem? Dá um rei para eles. Aí eles levantam quem? Saul como rei. Mas Saul foi levantado como rei, momento nenhum Saul se preocupou com a presença. Meu Deus! Se fosse dar um tema nesse texto, não adianta ser chamado se não for escolhido. Meu Deus! Saul foi chamado, glória a Deus. Foi contra a vontade do Senhor, mas por pouco pedir tanto, Deus vai e dá. Mas não se preocupou com a presença no momento nenhum. A Bíblia ela vai relatar que enquanto Saul está no governo, no momento nenhum Saul se preocupa com a presença, mas se preocupa com o reinado, com o seu poder, com o seu estado, com aquilo que estava diante do seu poder. Mas a Bíblia vai nos relatar que Davi, enquanto Saul está sob o governo, Davi está no campo. Davi não tinha reconhecimento por ninguém. Então entenda bem, o seu hoje não te definirá quem você vai ser amanhã. Aleluia! Eu não sei o momento que tu está vivendo agora, mas o teu hoje não te define quem você vai ser amanhã. Para que a tua vida dali para frente não seja como tu está hoje, vai depender de você na presença do Senhor. Aleluia! Porque Davi não tinha capacidade nenhuma de ser rei de Israel. Não veio da linhagem. Não tinha ninguém parente dele como rei. Mas por ele ser um jovem obediente diante da presença, Deus vai honrar Davi. Saul cai do cavalo, Deus levanta Davi como rei. E a Bíblia vai nos relatar que quando Davi ele assume o reinado, a primeira coisa que ele se preocupa é: vamos buscar a presença. Davi se preocupa com a presença do Senhor. Davi ele vai buscar a arca do Senhor. A Bíblia vai relatar que a arca está na casa de Abinadab, servo de Deus. Mas o interessante, Abinadab está com a arca dentro da tua casa por anos, mas não prospera, não flui, não tem crescimento. Mas é crente. Mas é crente. Por que não prospera? Porque está carregando a arca de qualquer maneira. Entenda bem, não adianta dizer que eu tenho a presença se eu não sei cuidar da presença. Irmão, nós somos tabernáculos. Como é que tu está cuidando da arca dentro de você? Meu Deus! Como que tu está zelando com a arca do Senhor? A Bíblia relata que Davi vai buscar na casa de Abinadab. Davi chama os seus soldados e vai buscar, prepara o melhor carro, prepara os melhores bois e vai buscar. E vai atrás da arca.
teve uma boa intenção de ir buscar, mas a atitude errada. A intenção foi até boa, mas a atitude errada. Porque não é de qualquer maneira que ele deveria carregar a arca. A presença do Senhor, ela não deve ser carregada de qualquer maneira. Queremos prosperar, queremos crescer, queremos viver o que o Senhor tem, mas estamos carregando a arca de qualquer maneira. Como eu vou crescer se eu carrego a arca de qualquer Deus maneira? vivo. Vemos que Abinadab não prosperou. E quando Davi vem buscar a arca, eles colocam num carro novo e Uzá está guiando com o seu compasso, guiando essa arca. Mas a Bíblia nos relata que enquanto eles estão carregando, o boi tropeça e a arca vai cair. E antes dela cair, Uzá põe a mão sobre a arca. E quando Uzá põe a mão, ele é fulminado. Porque Davi não entendeu que a arca não deve ser carregada por qualquer um. A arca do Senhor só poderia ser carregada por levita. Só por levita. Davi, ele se entristece porque vê um companheiro falecer mediante a arca. E ele se preocupa, e agora? Como é que nós iremos levar a arca do Senhor para Jerusalém? Aí eles vão ter uma ideia. Vamos deixar na casa de quem? De Obed-Edom. A Bíblia acabou de nos relatar que Obed-Edom, ele e sua família, era uma família de Eteu, e era uma família que não era próspera. Era uma família que eu creio se nós trazermos para os dias de hoje, era uma família que passava necessidade. Era uma família que dependia de pessoas para ajudar. Era uma família que dependia de pedir esmola, ou falar assim, poxa, nada prospera, nada vai para frente. Mas quando ele aceita a arca em sua casa, aleluia, e recebe a arca, e a Bíblia vai relatar que a arca ficou sobre a casa de Obed-Edom por 3 meses. Mas irmão, entenda bem que esse homem, eu não vejo a Bíblia relatar que ele era crente, mas quando ele recebe a arca do Senhor, ele vai cuidar com zelo. Eu creio que, não diz a Bíblia, mas eu quero fazer uma conjecturação, que ele está se limpando a arca. Limpando a arca do Senhor. O Senhor seja louvado. Toda a glória dada ao Senhor. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Porque a terra está cheia do teu poder. Porque ele vai sentir a presença de uma tal forma que ele vai cuidar daquela arca com zelo. E a Bíblia vai dizer que tudo que não ia para frente passou a ir para frente. Se ele tinha um galo, uma galinha que não florescia, que não botava ovo, que não crescia, que não gerava, passou a gerar. Se ele tinha um gado, o gado começou a se multiplicar. Se a terra dele que não prosperava, passou a prosperar. Aleluia. Mas tudo isso mediante a presença. Tudo isso mediante a presença. Aleluia. A Bíblia vai dizer que é melhor obedecer do que o sacrificar. Deus, ele não quer o meu e o teu sacrifício, porque o sacrifício maior ele já veio na cruz do Calvário. Ele quer de mim e de você a nossa obediência. Aleluia. Como tu está carregando a arca? Tu pode ter até uma boa intenção, mas está agindo errado. Nada vai para frente, nada prospera, nada cresce. Por quê? Será que é porque eu não tenho feito a obra do Senhor? Ou é porque eu tenho levado a arca relaxadamente? Aqui vai dar respaldo. Abinadab, servo do Senhor, nada prosperava, nada crescia. Mas quando Obed-Edom recebeu a arca, ele mudou com zelo. Como está a arca dentro de cada um de nós? Como está levando a presença de Deus? Confesso para os irmãos que eu saí de casa e falei, Senhor, aleluia, Jesus. Eu vou lá. Porque o crente, ele tem que ter uma palavra só. Nem digo sim, sim, não, não. É sim, sim. Não, não. Se Deus chamou, você não pode dizer não.
Se Deus te deu uma ordem, você não pode dizer não. Sabe por quê, irmão? Porque quando Deus ele te chama, ele te garante. Meu Deus. Eu poderia trazer uma palavra de edificação, uma palavra que enche o ego da igreja, mas ele não foi uma palavra do Senhor. Glória a Deus. Quer crescer? Está carregando a arca. Quer prosperar? Como tu está levando a presença do Senhor? Meu Deus. Glória. Vemos mediante que Davi, ele teve uma intenção até boa, mas a atitude errada. Muitas das vezes tu tem uma boa intenção, mas está agindo de forma errada. Aí tu fala, Senhor, passa ano, entra ano e eu continuo a mesma coisa. Por quê? Tu já parou, já se perguntou para o Senhor, Senhor, qual é o jeito certo de eu fazer a tua vontade? Porque às vezes a tua intenção é até boa, mas a atitude está sendo errada. Quando Jesus disse para os seus discípulos assim, ó, ferirei o pastor do rebanho, ferirei o pastor das ovelhas e o rebanho se dispensaram. Pedro vai dizer, opa, não, Senhor. Nem, ó, todo mundo aqui pode te abandonar, mas eu não. Nem que eu tenha que morrer contigo. Aí Jesus vai dizer, a tua intenção é até boa, mas vai se cumprir a palavra. Antes de dar um cante, 3 vezes, 2 vezes, 3 vezes. A intenção de Pedro era boa, mas a atitude era errada. Então entenda bem, irmão. O teu hoje não te define quem você vai ser amanhã. Pedro negou. Mas o momento de Pedro não definiria quem ele ia ser amanhã. Meu Deus. Tu vê o momento de Pedro, se você ler o Evangelho, tu vai entender que todas as vezes Jesus tinha que chamar a atenção de Pedro. Todas as vezes Jesus tinha que pegar duro com Pedro. Ao ponto de Jesus falar assim, ó, Pedro, tu me amas? Senhor, amas? Apacenta minhas ovelhas. Deus santo. Aleluia. Apacenta meu rebanho. Glória. Porque sabe o que Pedro, Jesus está dizendo? Pedro, da mesma forma que tu diz que me ama, ama o povo também. Carregar a arca para si é mole. Eu quero ver você ter compaixão do povo. Andar perto de mim é mole. Eu quero ver quando eu não estiver perto, como tu vai agir. Porque todas as vezes que Jesus estava ausente, Pedro voltava atrás. Meu Deus. Foi falado aqui sobre pescaria. Todas as vezes que Jesus se ausentava, Pedro voltava às mesmas atitudes. E para tu ver que você muitas das vezes influi alguém, porque quando Pedro disse assim, vou pescar, todo mundo disse assim, vamos. Então você está sendo influente. Como tu está carregando a arca do Senhor? Porque tu está sendo influente para alguém. Alguém está sendo espelho através de você. Aí é por isso que muitas das vezes nunca sai da luta, nunca sai da prova. Por quê? Porque eu não tenho feito a vontade do Senhor. Estou influenciando alguém que tomar a atitude errada. Porque Pedro era um influenciador. Aí Jesus não desiste do ministério de Pedro. Antes de Jesus partir, Jesus vai novamente, pela terceira vez, enquanto eles estão pescando, as mesmas atitudes. Nada apanhado. Jesus aparece e pergunta, filhinho, apanharam alguma coisa para comer? Eles, nada apanhado. Lançai a vossa rede ao lado direito. E a Bíblia vai dizer que quando eles lançam, eles alcançam. João vai dizer para Pedro, é o Senhor. E a Bíblia vai dizer que Pedro estava o quê? Sem veste. Então se você trazer para o dia de hoje, veste o que? Vergonha. Pedro, todas as vezes que Jesus estava ausente, Pedro voltava ao passado. Jesus se apresentava, escondia as vergonhas de Pedro. Pedro bateu um pouco com Jesus, ele teve que se vestir. Então, irmão, quando você está mediante a presença do Senhor, algo tem que mudar. Mudança de atitude, de caráter, transformação de vida. Porque Obed-Edom, ele teve mudança de caráter. E a Bíblia vai dizer que Davi vem buscar.
buscar depois de 3 meses a arca, porque ele entendeu o propósito. Davi busca a arca para Jerusalém. Ele sabia que a arca tinha que ser carregada pelos levitas. E tu acha que Obed-Edom ficou em casa? Obed-Edom falou, rapaz, eu não me abandono dessa arca nunca. Nem que eu tenha que mudar e ter que ir atrás. Davi, eu não estou fazendo a conjugulação, porque irmão, quando você tem um encontro com a presença, você não larga mais ela. Você não larga mais ela. Porque Obed-Edom disse, rapaz, se eu estava aqui sem nada, e hoje com a presença dentro da minha casa, estou prosperando, eu vou atrás dessa presença. Glória! Davi vai colocar essa presença onde? Aleluia! Me coloca como vigia. Me coloca perto dessa arca. Porque eu quero ser o zelador. Glória! Eu quero ser o cuidador dessa arca. Eu não abandono essa arca nunca. Eu não largo essa presença nunca. Glória a Deus. Porque eu não tenho encontro com Jesus só por ela. Compadece por ela. Porque você vê, irmão, que Saulo, ele passa de perseguidor para perseguido. E quando ele estava no tempo da ignorância, ele perseguia o povo de Deus. Mas quando teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco, o quadro teve que mudar. O próprio Jesus vai dizer assim, ó, Ananias, vai lá, porque esse para mim o vaso escolhido, e padecerá pelo meu nome. Aleluia! Quando tu recebe a presença, tem que haver mudança, tem que haver transformação, tem que haver mudança de caráter. Você vê que Davi, em Salmos 23, ele faz uma oração, dizendo assim, Senhor, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. A Bíblia vai dizer que lá em 1 Samuel 16, Deus vai dar ordem a Samuel para ir à casa de Jessé ungir Davi como rei. E o óleo simbolizava a presença. A Bíblia vai dizer que quando Samuel vai lá, Davi não está em casa. Samuel olha com um olhar da aparência. Deus fala assim, Samuel, eu não vejo todo mundo aqui. O homem vê o que está diante dos seus olhos, mas eu contemplo o que está diante dos seus olhos. Deus não contempla, irmão, a fisionomia, a sua formalidade. Deus contempla o que está diante de você. Eu não sei como está a tua vida hoje. Eu não sei como tu chegou aqui hoje. Mas o teu hoje não te definirá quem vai ser você. Porque Davi passa de apacentador de ovelha para rei de Israel. Davi fez uma oração em Salmo. Eu não sei quantos anos levou para que a oração de Davi se cumprisse. Mas ela vai se cumprir em 1 Samuel 16. Deus manda chamar. Davi está no campo. E o profeta vai dizer assim, não vamos se assentar na mesa. Enquanto ele não chegar. Qual foi a oração de Davi? Prepara uma mesa. E a mesa está preparada. A mesa está. Glória a Deus. Ninguém vai se assentar enquanto você não chegar. A mesa foi preparada. Então não esquenta a cabeça. Se pessoas estão falando da tua vida, se pessoas estão te difamando, porque, irmão, o teu hoje não vai te definir quem vai ser amanhã. Quando Davi se depara diante do profeta Samuel, Deus fala assim, unge, porque esse é o Aleluia. E a Bíblia vai dizer que quando Davi recebeu a unção, o Espírito do Senhor se poderoso. A presença deu para ser. E a Bíblia vai dizer, irmão, que Davi, em tudo que ele fazia com excelência. Por quê? Davi, ele volta para o campo para apacentar as ovelhas do pai dele, mas não foi ungido? Foi, mas ele entendeu que ele precisa aguardar o tempo do Senhor. Aleluia! Há um planejamento para eu e você adquirir aquilo que o Senhor nos prometeu. Não vai ser de imediato. Muitas das vezes queremos nos já, mas o Senhor fala assim, há um preparamento. A minha esposa falou sobre José. Se José fosse chamado mediante a Faraó, quando o copeiro chegou quando o copeiro saiu da prisão, Deus não tinha cumprido a promessa.
tinha feito para José no sonho. Aleluia. Porque Faraó não precisava de ninguém para interpretar sonho no momento. Então entenda o propósito de Deus, irmão. A Bíblia não relata que há um tempo determinado para todas as coisas. Espera um tempo. Deus santo. Mas espera na obediência. E espera zelando pela arca, Glória a Deus. zelando pela presença. A Bíblia não diz quanto tempo Obed-Edom estava passando pela situação, mas ela diz que depois de 3 meses ele começou a prosperar de uma tal forma. Aleluia, Jesus. Então, o momento que ele vivia não definiu quem ele foi depois. O momento que Pedro estava não definiu quem foi Pedro depois. Jesus não desiste de você. Aleluia. Jesus não desiste de nós. Deus santo. Naquela época, quando você colocava a mão na presença, de qualquer maneira, nós éramos o que? Fulminados. Mas hoje é a morte espiritual, porque estamos carregando de qualquer maneira. Meu Deus, meu Deus. Aí, pastor, hoje eu não vou no culto não. Está frio, estou cansado. É a maneira que está carregando a arca. Quando tu passar a entender que a arca do Senhor não deve ser levada de qualquer maneira, aí tu vai começar a entender o propósito de Deus. Meu Deus, a Bíblia vai dizer que quando Pedro entendeu a chamada, em Atos dos Apóstolos vai se cumprir. Pedro, por uma pregação, 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor. Deus. Olha a falência do inferno. Deus. Olha quando você tem a presença do Senhor, a potência, a bomba que tu é para o inferno. Quando tu carrega a presença do Senhor da maneira correta, da maneira certa. Entenda o propósito. Se Deus te chamou para louvar, louva com excelência. Se Deus te chamou para orar, ora com excelência, com fervor. Se Deus te chamou para ministrar, estuda e ministra. Aleluia, Jesus. Que Deus ele vai te honrar. Tudo que tu pôr a mão, faça com excelência. Tu acha que se Obed-Edom não tivesse zelado pela arca, a casa dele prosperava? Não prosperava. Mas por ele cuidar e zelar da arca, Deus honrou a vida dele. Porque a Bíblia vai dizer: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas do céu. Então Deus fazer o reino, fazer para o reino, para depois o reino fazer para Deus. Busca o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas do serão acrescentadas. Muitas vezes a minha geração hoje, ela está preocupada com o Estado. Ela está preocupada se eu tenho hoje, se eu posso ter, se Jesus pode me dar. Ela não está preocupada em primeiro fazer, mas em primeiro receber. Mas a Bíblia diz que é dando que se recebe. Deus santo. É melhor tu dar do que tu receber. É melhor tu ter para dar do que tu ter para receber. A Bíblia fala sobre isso, irmão. Mas eu ajudo fulano, ajudo ciclano. E na hora que eu preciso, ninguém me ajuda, não. Seja grato ao Senhor. Aleluia. Porque é dando que se recebe. Glória a Deus. Aleluia. A vida ela vai nos dilatar. Então, carrega a arca com excelência. Aleluia. Carrega a presença de Deus. Meu Deus, Irmão, aleluia. eu converso, quando eu vou lá na obra, eu converso muito com o pastor. E as conversas nossas é conversa de Bíblia. Não é conversa fiada, não. E eu falei com o pastor que hoje eu cheguei aonde eu cheguei porque eu entendi o propósito de Deus. Deus santo. Eu entendi o propósito de Deus. Eu escutei o testemunho da irmã aqui e Deus me trouxe a memória. Vou contar, irmão, já vou entregar o microfone. Quando eu fui morar com a minha esposa, eu tinha um excelente trabalho no Rio de Janeiro de carteira assinada. E eu fui morar com a minha esposa, vim morar com a minha esposa em Teresópolis. Hoje nós residimos em Guapimirim. Eu já morei em Teresópolis com ela. E quando eu vim morar com ela, Deus fechou a porta. E no momento eu não compreendi. Eu falei: Senhor. E o meu encarregado falou assim: fica tranquilo que eu vou mandar o chefe rasgar a folha de aviso. Falei: amém. Mas eu não entendi o propósito no momento, fui entender depois. A minha esposa estava num estado de depressão, em ponto de fazer
uma loucura. Aí Deus permitiu as portas se fechar. Morando em Teresópolis, as portas se fechou. Ficamos, acho que uns 2 anos. Uns 2 anos. No momento eu não entendi, ela estava precisando do meu apoio. Propósito, coração. Mas irmão, sem condição, não conhecia quase ninguém aqui. Não tinha como trabalhar, porque não tem conhecimento, ninguém abre as portas. Eu falei, Deus, se tu me permitiu chegar aqui, o Senhor vai me honrar. Irmão, por incrível que pareça, esses anos todos, nós ficamos sem internet, sem TV. E as contas, eu estava com um carro, tinha acabado de comprar um carro há poucos meses, e na época, 700 e poucos reais era dinheiro. Muita coisa. Eu falei, Senhor, e agora? A minha esposa querendo entrar no desespero, porque veio de uma vida boa. E o pau estava quebrando. Eu falei, pega as contas. Eu vou te apresentar o Jesus que eu sirvo. Pega as contas. Ela pegou as contas, irmão. A Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Pegamos as contas, colocamos debaixo do joelho. Ajoelhamos debaixo das contas na pé da cama. E comecei a clamar. Falei, Senhor, se eu sou o seu servo, e tu tem um propósito sobre a minha vida, e com a minha família, o Senhor vai me honrar. Irmão, a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vai te acontecer. Depois de eu ter orado, eu deitado na cama assistindo DVD, que não tinha TV. DVD que eu acho que o menino ali que era esse aqui, pequenininho. O disco estava quase furando, de tanto que não assistia. O telefone toca. Quando eu comprei esse carro, conheci um rapaz e comecei, ele falou, cara, se tu vender carro por indicação, cada carro vendido eu te dou uma comissão. Eu tinha conhecimento do Guapimirim, não tinha que usar para o Guapimirim. Comecei a publicar, comecei a entrar em contato. Comecei a pessoas me ligarem. Poxa, eu quero um carro tal, beleza. Passei com o rapaz. Isso no outro dia de manhã. Passei com o rapaz, as fichas foram aprovadas. Os pessoal pode trazer o carro. Desci com 3 carros nesse dia. 3 carros nesse dia. Eu ganhei de comissão mais de 3 mil reais. Eu paguei as dívidas, supri minha casa e ainda tive condições de Glória a Deus, glória a Deus. ainda tive condições de ajudar meu pai sem estar trabalhando. Quem faz isso é o Senhor. Mas é quando você está na brecha. Quando você está na fila da promessa. Quando você está honrando o Senhor. É o que a irmã disse. Deus santo. Deus honra. Nunca vi um justo mendigar o pão e sua descendência passar fome. Eu não sei o que a igreja está passando. Deus santo. Eu sei o que eu vivo, mas eu não sei o que esse irmão vive. Eu tenho certeza que essa mensagem, ela não foi em vão. Glória a Deus, irmão. Eu iria pregar sobre o cetro de Jericó, mas o Senhor me deu essa palavra. Glória a Deus. Eu nunca preguei sobre essa palavra de Obed-Edom. Já vi muita gente pregar. E eu nunca trouxe essa palavra. Já falei sobre Davi, Salmo 23, que fala sobre Davi, mas eu nunca preguei sobre Obed-Edom. Eu queria essa palavra, Senhor, se essa palavra o Senhor vai confirmar, confirmou em meu. Não carrega a arca de Deus. Deus vivo, aleluia. Glória a Deus. Não adianta ser chamado se não for escolhido. O chamado, ele recebe, parece até que vai bem, mas depois ele pula do barco. Mas o escolhido sofre, vai querendo tropeçar, mas ele vai. Mas ele vai. Glória a Deus. Glória. Falaram sobre embarcação. A presença estava no barco. Deus santo. E os discípulos querendo pular do barco no desespero porque do alvoroço. Mas quando eles lembraram que Jesus está na embarcação, eles vão despertar o mestre. Mestre, não te impune que nós perecemos. Jesus não disse uma palavra. Jesus ele levanta, repreende o vento, repreende o mar. E o mar obedece, eles vão dizer, mas quem é esse? E até o vento manda e obedece. É uma presença que tu carrega. Ela pode te colocar em lugares que você nunca imaginou chegar, mas ela te leva. Ela te coloca, porque Davi era pastor e passou a ser o quê? Rei de Israel. Então é assim que Deus faz, irmão.
Carrega a presença da maneira correta. Aleluia, Jesus. Eu aprendi com o pastor. O pastor chegou para mim e eu levo para a vida. Leandro, tu quer ser bem sucedido? Todo mundo quer, irmão. Quem não quer ser bem sucedido? Carrega a arca de maneira correta. Aleluia. Honra o Senhor, que Ele vai te colocar em patamar que você nunca almejou. Ele vai te colocar. Aleluia. É só o Senhor faz isso. É só o Senhor que coloca em lugares que a gente nunca poderia chegar. Deus ele honra. Deus ele honra para cumprir, sei lá, a sua palavra. Amém, irmão? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, irmão. Que o Espírito Santo de Deus ele possa falar melhor com você. Eu agradeço a minha